Olá, eu sou Giovanni de Souza. Esta é a lição número 4 da classe de jovens e Desafiando a Deus no Deserto. E a propósito, qual é o maior deserto do mundo? Você sabe? Texto principal. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Você tem murmurado no deserto? Cuidado que crente que murmura no deserto morre. Resumo da lição. A tentação da murmuração contra Deus fez os israelitas perderem uma geração inteira no deserto. Murmurar. Será que você tem murmurado na provação que você tem passado pelo deserto a qual você se encontra? A murmuração faz com que nós percamos a comunhão com o Senhor e também perdemos tempo devido à nossa murmuração. Quem muito murmura não consegue os seus objetivos. Introdução. Fazer um passeio turístico por um deserto, quando se está com roupas apropriadas, um veículo adequado e suprimentos, pode ser uma aventura radical. No entanto, andar pelo deserto por 40 anos, sabendo que jamais sairá dele vivo e consciente de que não verá a promessa de Deus se cumprindo na sua vida, é desanimador. É muito provável que você goste de aventuras, né? Pegar um veículo, por exemplo, e andar pelo deserto, hoje, né, com a tecnologia que tem hoje, é até uma tarefa não é muito difícil. Ver aqui que com roupas adequadas, com um veículo adequado, com suprimentos, né, ou seja, com alimentação, de repente uma pizza, né, você vai caminhar pelo deserto tranquilamente. Isso é uma grande aventura, é claro. Entretanto, sabendo que você está no deserto e você não tem uma direção da parte do Senhor, o que você vai fazer nesse cenário aqui, sabia que a promessa de Deus não iria se cumprir, aí sim é desanimador. Por que é desanimador? Porque não ter um resultado daquilo que se faz já é algo muito ruim, já é desanimador. Entretanto, quando você tem uma situação de que você não tem uma direção, as coisas se tornam ainda piores. Então veja que as pessoas estão num cenário muito ruim, que é de deserto, no geral, deserto de manhã, durante o dia é um sol muito quente e à noite é um frio, extremamente frio, né? Chega a ponto de chegar a 0 graus, 0 grau, só para você ter uma ideia. Então não é um passeio turístico muito bom nesse aspecto de estar passando numa provação, mas mais uma vez, crente que murmura no deserto morre. Então você precisa, apesar de estar passando por esse deserto, independente se você criou o deserto ou não, que há desertos que somos nós que criamos, né, o deserto, né? Mas que você não venha desanimar, porque certamente as promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida. Então é só você tomar de volta a sua qualidade de servo do Senhor, serva do Senhor, que você certamente será vitorioso ou vitoriosa. Desprezando a presença de Deus na caminhada, as águas amargas em Mara. É curioso que os mesmos israelitas que bebiam das águas nada saudáveis do rio Nilo reclamassem das águas amargas de Mara. Na escravidão não reclamavam do que eram obrigados a beber, mas bastou ficarem livres que passaram a reclamar de tudo. Parece que o cenário é familiar, né? De modo geral, parece que quando nós estamos sobre uma pressão, sobre uma opressão, na verdade, né, de alguém, nós fazemos aquilo obrigado, mas nós fazemos com muito medo, né, mas fazemos. Medo que eu digo no sentido de que se você não fizer um determinado trabalho, por exemplo, uma tarefa, você vai receber uma grande punição. Então o que você faz? Você faz aquilo com toda a sua dedicação porque você não quer sentir aquela punição. Então veja que o povo de Israelita era exatamente isso. Eles bebiam da água imunda, que era da água do rio Nilo, e não reclamavam. Por quê? Porque estava debaixo da escravidão. Mas agora que eles são livres, agora quer reclamar de tudo. Se você for analisar direitinho, a sua vida talvez seja assim. Outrora, quando você estava no mundo, você não reclamava que você perdia noites de sono, às vezes você estava envolvido com bebidas, por exemplo, ou outras coisas que não deveria, e você não reclamava. Você bebia
A bebida alcoólica, de um modo geral, se embriagava, caía pelos cantos, era às vezes carregado para casa e você não reclamava, achava aquilo até bom. Hoje você é salvo na pessoa de Cristo e está murmurando no deserto. Aí outrora que você estava livre, ou melhor, que você estava preso, você fazia tudo com muito prazer, você se destruía, na verdade, né, bebendo com bebidas alcoólicas, perdendo noite de sono, e você ficava feliz por isso. Hoje se fala de uma vigília, por exemplo, você não quer ir porque é muito penoso, porque você vai perder a sua noite de sono. Agora que você está livre e o Senhor te livrou de tantas coisas, aí você não consegue dar glórias a Deus hoje numa vigília, mas anteriormente você ia para um baile, por exemplo, passava a noite no baile ou na matinê, em alguns casos, né? Veja como é que o cenário se repete. Quando nós somos escravizados, aqui no ponto aqui, vou trazer aqui para nós, né? Numa escravidão do pecado, nós somos oprimidos pelo pecado e muitas das vezes nos alegramos nesse pecado. Agora que o Senhor Jesus nos salvou, nos libertou desse pecado, agora nós murmuramos ao invés de dar glórias a Ele. Então veja que é um cenário que muitas das vezes se repete. Nós continuamos bebendo a água do rio Nilo, né, vamos assim dizer, debaixo da escravidão a gente não reclama, mas bastou ficar livre que agora tudo a gente quer reclamar, quer murmurar. Nós não sabemos dar glórias a Deus. Por quê? Por que nós não damos glórias a Deus? Porque nós somos, na verdade, nós achamos que o Senhor é incapaz de tornar as águas amargas em água doce. Então veja que muitas das vezes a nossa murmuração, na verdade, ela demonstra, quer dizer para Deus que Deus é incapaz de mudar o cenário. Então pare de murmurar mais uma vez. Crente que murmura no deserto morre. O envio do maná. As suas memórias não estavam nos milagres que haviam presenciado, mas nas panelas com carne e nos pães, que comiam até fartar. É importante observar que o esquecimento é muito próximo da ingratidão. Há uma questão muito interessante que infelizmente nós vivemos hoje no Brasil, e até mesmo no mundo, que nós estamos mais presos àquilo que nós comemos e bebemos do que em dar glórias a Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32 vai dizer que quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Mas o que nós vamos fazer hoje? Nós, em vez de apontar o milagre que o Senhor Jesus fez de libertação, por exemplo, na vida de alguém, ou até mesmo na nossa vida, nós vamos nos lembrar do passado, quando nós tínhamos um bom trabalho e comíamos do bom e do melhor, vamos assim dizer. Ou seja, nós estamos mais presos ao alimento carnal, né, material, melhor dizendo, o alimento material, do que o alimento espiritual. Jesus falou que o pão o pão da vida, que no caso é Ele mesmo, né, Jesus é o pão da vida, Ele diz que Ele vai se alimentar de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós devemos fazer o mesmo, nos alimentar daquilo que sai da boca de Deus. É o nosso pão. Mas nós estamos mais uma vez presos ao Egito, porque na bem da verdade, tirar o povo do Egito não foi uma tarefa difícil. Difícil mesmo é tirar o Egito de dentro de nós, né? Parece que muitas vezes nós temos saudades do Egito, né? Temos saudades do mundo. Vejo em alguns casos que o cristão hoje vai falar do passado de pecado e fala com alegria, ao invés de falar com arrependimento e tristeza, fala com alegria que ele praticava isso e praticava aquilo. Ou seja, na verdade ele não saiu do Egito, né? Aliás, o Egito não saiu de dentro dele. Então ele ainda tem esse pezinho lá no Egito, né? Vamos assim dizer. Então veja que nós devemos dar glórias a Deus, mesmo passando por um deserto. Nós devemos glorificar o nome do Senhor, porque certamente, segundo a vontade dele, ele irá prover para nós o nosso alimento. E isso nós precisamos ter em nossa mente, no nosso coração, que o Senhor ele pode fazer um banquete no deserto. As águas de Refidim. Duvidar da presença de Deus junto a nós pelo fato de faltarem um ou mais elementos essenciais à vida é falta de confiança na provisão divina. Não podemos ser imaturos na fé ao ponto de acreditar que se passamos por dificuldade é porque Deus não está conosco. Na verdade, tanto a fartura quanto a escassez devemos nos levar a Ele. Deve nos levar a Ele. O que isso quer dizer? A Bíblia diz em Filipenses 4:13, é isso? Filipenses 4:13, vai falar sobre uma questão muito interessante para nós a respeito daquilo que nós devemos fazer.
Filipenses capítulo 4, versículo 13, na verdade versículo 12. Sei passar necessidade, também sei ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Então veja que logo em seguida o apóstolo Paulo vai dizer, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que ele estava dizendo? Que ele sabe os dois pontos. Ele sabe glorificar a Deus na necessidade e também na fartura. Ele sabe glorificar ao Senhor quando está com fome e quando está saciado. E é assim que nós devemos fazer também, assim como diz Abacuque, ainda que a figueira não floresça, eu exultarei no Deus da minha salvação, né? Abacuque 3,17, né? Então nós devemos, independente do que nós estamos passando, se é uma necessidade ou é uma fartura, nós devemos continuar glorificando o nome do Senhor, ou seja, a nossa fartura e a nossa necessidade devem nos levar a Deus. Lembra do caso de Jó? Jó na fartura, Jó temia ao Senhor e glorificava ao Senhor e fazia sacrifício por sua família. Quando ele estava na situação difícil, ele continuou fazendo a mesma coisa. Então veja que tanto a escassez quanto a abundância, Jó estava com seu coração voltado para Deus. Isso é um grande exemplo para nós, assim também como o apóstolo Paulo. Nós devemos também estar glorificando a Deus, infamando a terra que Deus disse que era boa, uma honra transformada em uma vergonha. Em nossos dias, essa cena parece se repetir. Pessoas que deveriam ser úteis na obra de Deus, cooperando com o Senhor, acabam influenciando outras pessoas para direções opostas, tornando-se assim inúteis. É muito provável que você conheça, e talvez seja até o caso de você ser assim uma pessoa influente. Nós somos sempre cercados por pessoas muito influentes. Agora o ponto é, qual é a influência dessa pessoa, ou melhor, no que ela nos influencia? Aqui no caso vemos que pessoas que deveriam influenciar para a obra do Senhor, para fazer com que a obra crescesse, na verdade estavam difamando e falando o oposto. Quantas pessoas hoje estão na igreja, e às vezes até, vou pegar aqui a figura mais uma vez do pastor, ou uma outra pessoa, que é muito influente junto à igreja, e ao invés de engrandecer a Deus e levar o povo a glorificar o nome do Senhor, acaba levando as pessoas para direções opostas, levando as pessoas para murmurarem de Deus, achando que a obra deveria ser diferente. Então veja que nós, as pessoas, todos nós, se nós só sabemos influenciar, vamos influenciar para edificar pessoas e não para fazer com que as pessoas sejam desanimadas, né? Vamos continuar fazendo, glorificando ao nome do Senhor, né? Que nossa influência venha transformar pessoas para dar honras ao nome do Senhor. Quando príncipes se veem como insetos, eles a espiaram, mas ao retornarem da missão, falaram coisas ruins da terra que Deus havia lhe dito que era boa. Em outras palavras, estava chamando Deus de mentiroso. Eles chegaram a dizer que se pareciam com gafanhotos diante dos moradores de Canaã, apresentando igualmente uma opinião do povo da terra sobre eles. Como é triste obedecer a Deus no início da caminhada e perder a visão do que Ele quer fazer no percurso. Muito interessante que é muito possível que você já tenha feito alguma viagem na sua vida. E o mais importante, na verdade, não é o destino para onde você vai. Na verdade, o mais importante nessa questão humana é o que nós aprendemos no percurso. E nessa jornada cristã não é muito diferente disso. Nós estamos caminhando com o Senhor e outrora nós éramos fervorosos na oração, fervorosos para aprender, para saber mais da palavra, e hoje estamos nos esfriando. A cada dia mais estamos ficando mais frios. Por quê? Porque nós não conseguimos compreender o que Deus quer fazer conosco, né? O propósito de Deus no percurso. Então veja que aqui pessoas que outrora eram pessoas que na verdade deveriam continuar falando da obra do Senhor, engrandecendo a Deus, agora estão se diminuindo. Nós somos, na verdade, a obra-prima de Deus. A coisa mais importante que Deus criou foi o homem. Então veja que muitas pessoas parecem não compreender esse negócio. É bem verdade que nós não somos
superiores uns aos outros. Todos nós somos iguais, independente da nossa religião, independente do nosso credo, independente da cor da nossa pele, todos nós somos iguais diante do Senhor. Mas o que eu quero dizer é que muitas das vezes as pessoas na igreja falam: eu não sou capaz de fazer isso ou fazer aquilo. Acabam se diminuindo na presença do Senhor. Deus quer honrar, Deus quer fazer, Deus quer usar essa pessoa para a sua obra e a pessoa fica se diminuindo. Se for o teu caso, tu para com esse negócio, repreenda isso, porque isso não é da parte do Senhor. Nós não devemos ser soberbos, isso não. Mas também não podemos ser aquilo que nós chamamos de falso modesto, né? Eu não posso fazer isso, mas na verdade o coração está cheio de soberba, né? Eu vou fazer sim, se eu pegar para fazer, eu faço e faço melhor do que todo mundo aqui. Não. Nós não devemos ser soberbos, achar que somos melhores do que os outros, mas também nós não devemos ficar nos diminuindo na frente dos outros, porque principalmente na presença do Senhor, né? Se o Senhor chamou, te capacitou para o negócio, você vai dizer para ele que você não é capaz? Claro que você é capaz, tanto é capaz que ele te chamou. Se você não fosse, ele não faria. E aqui cabe uma outra questão sobre a questão do capaz, que Deus nos capacita, mas Deus também chama capacitados. Então você talvez seja capacitado para fazer uma determinada situação. Veja, o apóstolo Paulo era capacitado para fazer um negócio e por isso o Senhor o chamou. Então veja que há os dois pontos: o Senhor capacita chamados e também chama os capacitados. Independente de qual deles você se enquadra, é importante que você obedeça a ordem do Senhor. Desqualificando o que Deus disse que era bom. Da mesma forma que Satanás no Éden enganou de forma proposital o primeiro casal, desqualificando o que Deus disse, os espias, exceto Josué e Caleb, desqualificaram a terra que por séculos Deus estava preparando para os filhos de Abraão. Satanás sempre vai falar uma palavra contrária à vontade do Senhor. Ele sempre vai querer mostrar de uma forma, ele vai tentar provar que Deus está mentindo. E infelizmente as pessoas têm dado mais ouvido a Satanás do que dado ouvidos ao que Deus diz. Nós precisamos estar atento ao que a palavra do Senhor nos fala. Então veja que somente Josué e Caleb estavam de fato firmes no propósito. Até no ensinamento errado as pessoas dizem que somente Josué e Caleb entraram na terra prometida, o que não é verdade. Josué e Caleb foram os únicos que entraram na terra prometida que tinham mais de 20 anos. Os que menos de 20 anos todos entraram na terra de Canaã. Então veja que desde sempre Satanás quer desqualificar o que Deus diz. E quando Deus diz, principalmente naquilo que Deus diz que é bom, o Satanás quer desqualificar. E muitas pessoas estão dando ouvidos a Satanás, inclusive pessoas dentro da igreja que são escolhidas da parte do Senhor, pessoas amorosas, piedosas, salvas na pessoa de Cristo, acabam sendo levadas pelo que o diabo está dizendo. Então nós vamos vigiar e ficar firme naquilo que Deus diz. Independente do que Deus diz, é a verdade. Um atraso de 40 anos, quando a promessa de Deus é mudada. O deserto não havia sido escolhido para que eles perdessem suas vidas. Deus sabia que os hebreus não tinham experiência de combate e por isso os conduziu por outro caminho, o que muitas vezes acreditamos ser uma provação de Deus pode ser, na verdade, uma forma de livramento que Ele nos está dando, para que a sua promessa se cumpra em nossas vidas, mas por causa da rebeldia do seu povo e as constantes murmurações com as quais tentaram ao Senhor, Deus reverteu a sua promessa para aquela geração. Infelizmente, vivemos situações que nós não compreendemos o querer de Deus. Quando Deus faz com que você passe por uma provação, na verdade o que Deus está te dando, na verdade é um livramento. Só que nós não compreendemos esse negócio. Achamos que Deus está se vingando de nós, porque talvez nós cometemos algum pecado, então Deus está se vingando de nós, nos dando uma provação, um deserto. Não. Na verdade, o que Deus estava... Na verdade, como o povo de Israel não tinha esse costume de guerra, não era bem armado nessa coisa, o que Deus fez? Fez com que eles tomassem um caminho que não precisasse guerrear. Então, na verdade, Deus estava dando o quê? Um livramento ao povo de Israel. Mas o povo, como murmurou e viveu numa murmuração, e crente que murmura no deserto morre, o que acontece? As coisas começaram a sair, não do controle de Deus, mas as coisas começaram a ficar ruins. Tanto é que eles demoraram aí 40 anos numa travessia que demoraria pouco tempo. Por que isso? Por causa da murmuração. O povo murmurava contra Deus.
Deus fazia milagres e eles ainda estavam pensando no alho poró lá do Egito. Então veja que eles não compreendiam que o mais importante era o milagre que o Senhor estava fazendo de libertação, mas na verdade os seus corações estavam voltados para a comida do Egito, estavam acostumados com a escravidão, preferiam a escravidão do que estar livre, né? Veja que quando chegaram de frente para o mar, o que falaram? Nos tiraram do Egito para morrer aqui. Em outras palavras, estava dizendo, era melhor deixar a gente lá e deixar a gente morrer lá. Então veja que o povo sempre murmurou contra o Senhor. Mesmo o Senhor mandando maná, o Senhor fazia as coisas, a nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, ainda assim o povo murmurava. Então a promessa de Deus acabou se atrasando. As pessoas não conseguiam compreender o que na verdade Deus estava fazendo, era dando um livramento para o povo, mas precisavam apenas ser obedientes ao Senhor, coisas que o povo não foi, e infelizmente nós, no sentido de igreja, continuamos sendo muitas das vezes desobedientes à ordem do nosso Deus. Tentar a Deus é pecado. O que devemos entender diante das narrativas que tratam dos primeiros dias do povo no deserto é que tentar o Senhor é pecado. Não tentarás o Senhor teu Deus. Por não verem a Deus, os hebreus queixavam-se dos homens que ele havia escolhido para libertá-los e conduzir rumo à terra prometida. Deus é um Deus invisível. A Bíblia diz que ele é espírito. Então veja que o Senhor escolheu algumas pessoas ali, no caso aqui Moisés, para liderar o povo, liderar a tropa, né? Só que o que acontece? Eles acabavam se queixando de situações. E tudo era motivo para se queixar, porque em outras das coisas não compreendiam, se queixavam, reclamavam com um homem que o Senhor havia escolhido para libertá-lo. Muitas das vezes é assim também. Hoje, às vezes o pastor acaba tomando culpa de uma coisa que ele não tem. A pessoa está passando por uma situação, um deserto, né? E está murmurando contra Deus, e quando vem essa murmuração, certamente a vitória não vem, aí a pessoa vai ir lá reclamar com o pastor que a vitória dele não vem. A minha vitória não vem, a culpa é sua, porque você não está sabendo me guiar nesse negócio. Não é a desobediência, é a murmuração da pessoa que faz com que acaba tentando a Deus, e tentar a Deus é pecado. Veja que o Senhor Jesus foi tentado e o Senhor Jesus falou para Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. Então veja que muitas das vezes as pessoas hoje têm tentado ao Senhor. Vale a pena desagradar a Deus? Os hebreus precisavam confiar no que Deus havia prometido. Eles já tinham visto o poder do Senhor contra os egípcios, mas mesmo assim preferiram atentar para as circunstâncias e tentaram a Deus com sua incredulidade. Quantas pessoas estão nesse negócio de incredulidade? Não creem, estão na verdade acreditando em tudo, menos no Senhor. Acreditam na lei do homem, mas não acreditam na lei de Deus. Acreditam na ciência, acreditam na medicina, que na verdade são coisas da parte do Senhor, eu acredito, mas as pessoas não acreditam no que a Bíblia diz. Então veja que muitas das vezes estão dentro da igreja. As pessoas estão na igreja achando que isso ou aquilo, mas eu acho que não é bem assim, querem fazer explicações completamente confusas sobre a palavra, porque na verdade não quer obedecer o que a Bíblia diz. Então acaba desagradando a Deus. E como é que a pessoa desagrada a Deus? Com a incredulidade. Por quê? Porque a Bíblia diz que para agradar a Deus precisa ter fé no Senhor. Aquele que tem fé agrada a Deus. Então aquele que não tem fé desagrada ao Senhor. E quantos cristãos estão dentro da igreja hoje, mas não agradam ao Senhor, porque na verdade estão ali somente para aparecer, talvez para o pastor, porque na verdade não creem mais no Senhor, não acreditam na volta do Senhor, não acreditam que o Senhor é capaz de fazer milagres ainda nos dias de hoje, e continuam com uma vida de murmuração e principalmente de incredulidade. Tanto vivendo uma vida de abundância ou não, estão na incredulidade. Conclusão: da mesma forma que Deus não tenta a ninguém, não podemos tentá-lo com nossas palavras, pensamentos ou ações, pois essas são formas de ingratidão contra aquele que nos salvou e nos tirou da escravidão do pecado. Que jamais sejamos ingratos ou esquecidos das bênçãos que temos recebido dele. Nós devemos continuar dando graças ao Senhor por todas as coisas que ele tem feito conosco. Veja que quantas das vezes o Senhor tem te livrado, quantas vitórias o Senhor tem te dado, quantos livramentos, até mesmo de morte, você tem
tem acontecido com você e o Senhor tem te livrado. Quantas coisas, quantas situações. Veja, por exemplo, o mundo hoje completamente perdido, sem direção, mas você está vivo, porque o Senhor tem te mantido vivo, tem te dado vida, e você já glorificou a Deus por esse negócio. Então que você continue glorificando a Deus e não tentando a Deus, continue dando graças a Ele, dá um culto e ação de graça ao nome dEle. Hora da revisão. Número 1, para que o povo não desanimasse vendo a guerra. Número 2, porque aquelas eram amargas e impróprias para o consumo. Número 4, os líderes das tribos de Israel. Número 5, rendeu-lhes bichos e mau cheiro. Número 5, agradamos ao Senhor dando crédito ao que Ele nos diz. E você que ficou aqui comigo, eu te fiz uma pergunta no início, qual é o maior deserto do mundo? O maior deserto do mundo é a Antártida, com cerca de 14 mil quilômetros quadrados. É muito interessante a ideia do deserto e falar Antártida. Certamente você deve ter falado do deserto do Saara. O deserto do Saara é o maior deserto, como as pessoas chamam, né? O maior deserto quente. Entretanto, o que é um deserto? O deserto não quer dizer que ele é quente ou que ele tem areia. O deserto é um lugar impróprio para a vida. E nesse aspecto, a Antártica é o maior lugar do mundo impróprio para a vida. No caso, ele tem 14 quilômetros quadrados, portanto, a Antártica é o maior deserto do mundo. O deserto do Saara tem 9 mil quilômetros quadrados, portanto, a Antártida é 5 mil quilômetros quadrados maior do que o deserto do Saara. Então, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que nós venhamos ter uma vida de fé, para que nós não venhamos ficar desafiando a Deus no deserto, que nós não venhamos murmurar do Senhor no deserto, muito pelo contrário, que nós venhamos continuar glorificando ao nome do Senhor, independente do que está acontecendo conosco, que nós venhamos a cada dia mais estar firme no pecado, no Senhor, no pecado não, o pecado está repreendido, que nós venhamos continuar firme na presença do Senhor, vivendo uma vida de santidade, dizendo não para o pecado. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!